Glória, boa noite, a paz do Senhor. Eu tô com muita dificuldade de internet, desliguei a internet da casa, tô com os dados móveis rodando, ainda assim o pessoal falou que a internet estava travada, que a live está travada, e eu creio que realmente estava, porque eu não estava conseguindo ver as pessoas que estavam acompanhando. Então, você que está acompanhando aqui a live, coloca aqui, gente, se está conseguindo me ouvir, né? Você está conseguindo acompanhar por aqui agora. Agora a Régia está aqui, né? O Wilton Sarafone também. A live está funcionando, glória a Deus. Porque tava uma coisa aqui impossível de entrar. Tava uma luta aqui, mas Jesus nos deu vitória, viu? Peleja grande, mas o Senhor é conosco, né? Glória a Deus, Cacá também já chegou, glória a Deus. Agora tá perfeito, gente. Glória a Jesus. Que bom que tá todo mundo ouvindo já, assistindo. Glória a Deus. Eita. Né? Então, o meu boa noite para você. Vamos começar de novo. Cid Gonçalves já chegou, nosso convidado dessa noite. Estava com tanta dificuldade de internet que eu não estava conseguindo ver quem estava entrando na live. E o pessoal mandando mensagem, dizendo que está tudo parado, mas vamos colocar o nosso convidado de hoje para dentro da live. Conosco o rema que Deus trouxe ao coração dele nessa noite, em nome de Jesus, igreja. Eita, glória! A luta é grande desse jeito, é porque o negócio é forte. Meu Deus do céu. Seja bem-vindo, meu amigo! Glória! Meu Deus! Que luta para entrar aqui, meu Deus do céu, que luta! Eu nunca enfrentei tanta peleja com a internet quanto hoje. E eu falando na live, vendo que ninguém entrava, eu falei assim, tem uma coisa errada. Você falou show, eu falei, o Cid vai entrar, ninguém entrava. E as meninas mandando mensagem aqui, eu só vendo as mensagens entrando. E a internet caindo e voltando. É porque, meu irmão, Deus te deu algo muito precioso hoje, hein? É possível, é possível. É possível. Já tô crendo já que vai descer um rema do alto assim, para impactar nosso coração. Seja muito bem-vindo. Primeiro de tudo, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Te convidei, Cid, porque eu sei que você é um homem de Deus, porque o Espírito que habita em mim testifica no meu coração que você é um homem zeloso pela palavra, que você é um homem que vive boas obras, que você preza pela santidade. E eu tenho pedido ao Senhor direção. Senhor, me dá direção das pessoas que vão participar no Devocional Rema. Traga os teus convidados, porque tem dia que Deus fala para não convidar ninguém, eu fico quietinho esperando ele trazer alguém na live, e quando ele traz, ele fala, é esse, bota para dentro. Né? Então, o dia que ele fala que não é para convidar ninguém, eu fico quieta. Quando ele me dá a direção de convidar alguém, eu convido, porque eu sei que ele tem um propósito de trazer algo para o nosso coração. E quando eu tava aqui, convidei a pastora, eu falei assim, Senhor, estou na tua mão. Ele falou assim, chama meu filho Cid Gonçalves. Eu, Senhor, pode chamar, porque ele vai aceitar. Aí eu, sendo assim, Jesus, muito sem graça, né? Porque eu respeito muito o teu ministério, admiro muito o teu trabalho da 93 de muitos anos, né? Eu digo que hoje eu sou a debatedora / ouvinte, né? Então hoje eu ouço. Eu sou sincera em dizer, eu falo, Marcelo, eu ouço esporadicamente debate porque eu saio muito. Agora na quarentena até fica mais fácil de ouvir, né? E acompanhar como é que está acontecendo online. Mas quando as crianças eram pequenas, eu ouvia o debate todo dia, né? Então, no dia que lá no debate eu sentei com o pastor Marco Antônio Peixoto, eu me senti assim, sim, Jesus, fui honrada. No dia que eu sentei com o Luciano Regis, eu fui honrada. Né? No dia que eu sentei com o pastor Gilton de Medeiros, que é um homem assim que eu ouvia, muitos anos ouvindo na 93 nosso debate. Richard Gere. Ele mesmo. Gere gosta. Pastor super grisalho. E assim, eu ouvia... Verdade. Eu ouvia o pastor Gilton, quando eu... 5 anos de convertida, eu ouvia aquele homem falando a paz que ele me passava, eu falava assim, gente, um dia eu vou crescer e vou ser igual esse homem. Né? Agora eu já entendi que eu não vou ser igual o pastor Gilton, não. Já aceitei... Melhor não. Serei. Não serei. Já aceitei isso. Mas assim, eu sou aquela que hoje é debatedora, mas eu sou a ouvinte da 93. Então, eu ouço 93 há muitos anos. Por volta aí de 20 anos ouvindo 93. Desde que eu me converti. Tenho 21 anos de convertida, então ouço 93. Lá 5. Eu ouço 93 já há 20, 21 anos, entendeu, Cid? Então, assim, cada vez que eu entro lá, eu me sinto honrada por Deus. E no dia que eu pude ver JR de perto, você de perto, eu me senti assim, honrada pelo Senhor.
Porque há muitos anos eu ganhei um CD na 93. Eu fui buscar o CD. Acho que na época, acho que Josué tinha 2 anos e agora Josué vai fazer 21 esse ano. Né? E eu ganhei um CD, nem lembro mais qual foi, desse nível. E eu fui buscar o CD e quando eu cheguei lá, eu tive muita vontade de conhecer o estúdio, ver como é que era por dentro. Aí o pessoal da recepção falou assim, ai, poxa, irmã, não fica chateada não, mas é que assim, só as pessoas que ganham na promoção, que tem passe para visitar o estúdio, é que pode ir. Você só ganhou o CD, não tem passe para visitar o estúdio, então não pode. Aí me deu aquela tristeza assim, sabe? Eu, não, tá bom, tudo bem. Ela fica chateada, não. Eu falei, não, tudo bem, eu entendo, não pode, não pode. E eu saí, né? Ainda não tinha aquela fachada, a fachada mudou, né? Mas não era aquela fachada. Mudou, e eu saí, aí eu olhei assim para trás, pensando assim comigo, poxa, eu queria ter ido no estúdio. Mas aí eu ajeitei a bolsa no ombro e dei uns 2 passos, sabe, Cid? Aí o Senhor virou e falou assim, olha para trás, minha filha. Aí eu parei, olhei para trás de novo, olhei para a fachada de novo, o Senhor falou assim, você vai voltar e vai voltar a convite. Porque porque eu sou o Senhor. E ali eu falei assim, amém, Senhor, então eu vou esperar. E aí o que acontece? Aí passa 1 ano, 5 passa 10, você esquece. E aí, no dia que eu conheci a Marcela, eu sabia que a Marcela trabalhava na 93, mas não sabia o que ela fazia lá dentro. Levei Marcela no meu programa de rádio que eu tenho na Rádio Contemporânea, no Metanoia, para ela poder falar do livro. Porque eu conheci a Márcia Cartier através da pastora Sandra de Andrade, que eu conheci a Márcia Cartier. Isso, maravilhosa, minha mãezona. E aí a Marcinha queria ajudar a Marcela a divulgar o livro, e a pastora Sandra falou para ela, olha, ô Márcia, eu não estou mais com o horário do programa, o horário do meu programa está com a pastora Patrícia. Né? O Bispo Hinaldo passou para ela, então ela agora é a apresentadora do programa, mas chama ela e fala que ela vai, tenho certeza que ela vai levar a Marcela com muita alegria. E quando ela veio falar, não, que ela trabalha aqui na 93 e lançou um livro, poxa, pastora, tem como? Tem como, claro que tem, passa meu zap para ela, e o dia que ela puder, ela vai, leva o livro e fala do livro, conta assim, resumidamente a história, a gente dá o telefone, se não estiver vendendo, tamo junto, é por reino, vamos embora. E a Marcela foi, trabalha no 93, mas até aí, ó, sem nada de Marcela Bastos fora isso. Só a Marcela. E é só a Marcela que trabalha no 93, mas o que ela faz eu não sei. E aí, quando acaba o programa, foi aquela interação assim, topzona, vamos tomar um café e bate-papo. E aí a Marcela falou assim, pastor, eu tô vendo que a senhora tem perfil de debatedora. A senhora tem posição firme, a senhora fala muito bem e tal. Pastora, vamos participar do debate 93? Eu fiz assim, o quê? Aí ela, ué, pastora, eu sou a produtora do debate. Do debate 93. Eu trabalho na 93, mas eu sou a produtora do debate. Aí eu falei, não, sei que você trabalha lá, mas o que você faz eu não tinha ideia. Ela, então, eu que, junto com o JR, eu levo os nomes. Aí depois que a pessoa vai a primeira vez, passa por uma questão de aprovação, se vai voltar, se não vai voltar, essa coisa toda. E eu queria muito colocar seu nome lá, para a senhora poder ir. A senhora aceita? Aí eu fiz aquela cara de medo, né? Aí ela, não, pastora, vamos com medo mesmo. Eu falei, eu vou com medo mesmo, que eu tô com medo, mas eu vou. Vamos embora. E no dia que eu entrei lá no primeiro debate, quando eu botei o pé na portaria, Cid, na mesma hora o Senhor falou assim, eu te disse que eu te fazia voltar a convite. Na hora. Sabe, meu olho encheu d'água na hora. E eu falei, eu sei, Senhor, tu é fiel na tua promessa. Então, assim, todas as vezes que eu vou lá, eu me sinto honrada por Deus. Porque, verdadeiramente, eu não sou, eu queria assim, eu não sou nem melhor nem pior do que qualquer outro pastor. Mas Deus me fez uma promessa e cumpriu, e não cumpriu apenas uma vez, ele está cumprindo, né? Então, assim, várias vezes. E aí eu tive a alegria de ver, assim, você,
Gilberto, JR, né? Gilberto, assim, Gilberto é quietinho, mas ele é uma pessoa muito top, cara, né? Ele tem aquele jeitinho assim, mais tímido dele, muito educado, né? Educadinho, um lorde inglês, né, Gilberto? Um cavaleiro, literalmente um lorde. Literalmente um lorde. E, assim, de ver a oportunidade de ver vocês não apenas ver pelo ouvido, né? Mas ver do outro lado e ver quão humanos vocês são e ter a sua amizade, porque eu entendi que eu passei daquele negócio do oi, pastora, né? Graças a Deus, né? Para mim é uma honra muito grande e eu peço a Deus que Deus nos dê a oportunidade, como amigos, como ministério, de poder ampliar a aliança, andar mais junto, porque isso vai alegrar muito meu coração, de verdade. Eu admiro muito o seu trabalho, admiro você como homem de Deus. Obrigado. E Jesus falou, traz ele. Então agora eu quero ficar aqui só de ouvinte, junto com o pessoal que está aqui na live, todos bem-vindos em nome de Jesus, para poder ouvir aquilo que Deus falou ao seu coração. Olha, devo dizer que a responsabilidade é gigantesca. Oh, glória! Porque, pelo amor de Deus, eu vou estar falando aqui, primeiro vou estar falando com esse povo abençoado, que é um povo que busca na palavra. E, gente, eu estou falando na presença e na direção da pastora que faz o debate. Isso não é qualquer um, não. Oh, meu Deus! Sério, olha, já vou dizer uma coisa. Eu já vi pastores lá tendo que ficar caladinho, porque ficou sem argumento diante dessa gigante. Meu Deus! Que é essa querida amiga que está aí diante de vós aí. Meu pai. Mas eu fico muito honrado com o convite, fico muito honrado de verdade com o convite. Confesso que eu fiquei apavorado esses dias todos, porque é preciso trazer uma palavra, ainda mais nesses dias que a gente está vivendo agora, verdade. Dias em que a gente ouve tantas conversas, tantas coisas, mas uma das coisas que a gente mais ouve é que não sei se vai dar. Né? Essa palavra sempre vem, não sei se vai dar, não sei como é que vai ficar, as coisas não estão bem, não estão fáceis. Aí eu me lembrei de um garoto que nasceu escravo, viveu escravo, nunca ouviu falar em liberdade, até o dia em que ele finalmente viu um cara chegar lá na terra dele e começou a falar que Deus havia mandado que ele voltasse do exílio no deserto para libertar um povo. É complicado, porque a gente imagina um garoto que nunca ouviu falar em liberdade, de repente está escutando alguém falar que veio libertar um povo. E eu fiquei pensando nessa história, na história de Caleb e Josué. Uhum. Quem era Caleb? Caleb era, como eu disse, nasceu escravo. Sim. Nunca viveu uma outra vida, sempre foi escravo, nasceu, cresceu, viveu. A situação dele era de escravidão. Era uma pessoa que poderia não ter perspectiva nenhuma de vida, afinal de contas ele não tinha outro tipo de vida para viver, a não ser aquela vida de escravo. Mas ele tinha uma característica interessante na vida dele, é que ele ouvia muitas histórias. Ele ouvia muita conversa. Ele ouvia muito das histórias do passado. Ele ouviu, por exemplo, a respeito de um Deus que havia criado os céus e a terra, criou Adão e Eva. Puxa vida, como é que é isso? Esse homem também ouviu falar do primeiro assassinato. Ele ouviu falar de que esses pais, Adão e Eva, haviam sido expulsos de um jardim que foi feito para eles, aliás, do jardim que foi feito para eles dentro do Éden. Ouviu falar desses caras que foram expulsos, Adão e Eva foram expulsos de lá. Ouviu falar de uma espada que circulava em volta do jardim e que tinha anjo lá guardando a entrada do jardim, que é para ninguém passar. Perderam o direito de estar lá dentro, porque cometeram um erro. Nasce Caim, nasce Abel, Abel mata Caim, Caim mata Abel, e cria-se uma história, e ele começa a ouvir essas histórias, ele ouve falar também de um navio que foi construído, ele ouviu falar dessas histórias, que interessante, de um homem que constrói um navio, mas numa época que não chovia. Para que serve isso? Totalmente, mas é um homem que encontrou graça diante de Deus. Não tinha o que falar. Então ele ouviu falar dessas histórias, era estranho para ele, mas ele ouviu. Ouviu falar também de, depois do dilúvio, um filho que desonrou, quando viu o pai nu, bêbado, aquele filho desonra o pai, ao invés de ajudar, ele vai lá e espalha a informação. O primeiro divulgador fofoqueiro gospel foi esse garoto que foi... Então imagino eu, todo fofoqueiro recebe um pouco da unção de Cã, né, que é fofoqueiro, né, vai contar a história. Ele ouviu também falar, de um tempo depois, do bisneto de Noé, esse cara que fez o navio, né,
ouviu falar que esse cara queria ser igual a Deus, ele era um grande caçador, dizia dele, o grande caçador, constrói uma torre para todo mundo ficar aglomerado no mesmo espaço, quando Deus havia falado de se espalhem. Se espalhem. Ouviu também falar que Deus confundiu as línguas daquele povo para que eles não se entendessem, então aí se cumpriu o propósito de Deus, daquele povo se espalhar sobre a terra. Ouviu falar depois disso, depois de um tempo, de Abraão, um cara que estava lá na terra de Ur dos Caldeus, de repente uma voz do céu brada e fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele sai, mas leva consigo o seu sobrinho. Uma pedra no sapato. Não tinha que levar. Esse pobre Abraão, uma pedra no sapato. Depois de um tempo ele ouve falar do filho de Abraão, o único filho que ele tinha, já bem velho. Deus pediu o filho em sacrifício, ele não negou o filho. De manhã bem cedo, antes que amanhecesse o dia, ele já sai e leva, não esperou que o dia tivesse alto. Ele ouviu contar essas histórias. E quando Deus também recusou o sacrifício, porque Deus prefere a obediência, não o sacrifício. Aleluia! Ouviu falar também, não é o sacrifício que move o coração de Deus, é a obediência acima de tudo. Ele ouviu falar também dos descendentes de Abraão, a quem Deus havia prometido: você vai prosperar, farei teu nome grande. Ele ouviu contar essas histórias, ouviu falar também de um homem chamado Jacó, que fugiu para o deserto depois de enganar seu irmão, e teve alguns filhos, 12 filhos. Um desses filhos foi maltratado. Mas ele ouviu também falar, esse Caleb, ouviu falar também de um governador. De um governador interessante. Um governador que, só que antes de ser governador, ele havia sido também o auxiliar direto do chefe do presídio. Mas antes de ser o ajudador-chefe do presídio, ele era um prisioneiro comum. Mas antes de ser um prisioneiro comum, até ali, ele conseguiu ali, pela unção de Deus, ele traduziu os sonhos de 2 homens, mas continuou esquecido na cadeia, era um presidiário. Só que antes de ser presidiário, pensa bem, esse garoto tinha sido também um mordomo da casa do primeiro-ministro do faraó, Potifar. Ele havia sido mordomo desse homem, só que antes de ser mordomo, ele era um auxiliar de serviços gerais. Mas tinha excelência nos serviços gerais, porque ele fazia tudo que todo mundo fazia. Só que tinha um detalhe: Deus era com ele. A diferença em você fazer tudo igual a todo mundo é que a excelência está em Deus estar com você. A diferença que faz é essa: Deus está com você na coisa mais ordinária que você faz. Mas se Deus está contigo, essa coisa ordinária se torna extraordinária e marca a história de qualquer pessoa. Aleluia. Caleb ouviu contar dessa história desse garoto que antes de ser mordomo havia sido um auxiliar de serviços gerais, mas pouco antes de ser auxiliar de serviços gerais, ele tinha sido comprado como escravo. Comprado como escravo. Só que antes de ser comprado como escravo, ele era apenas um produto sendo carregado numa carroça no meio de um deserto, mas pouco antes de ser vendido também como um produto de mercado no meio do deserto, ele estava dentro de um buraco. Um buraco do qual ele foi tirado pelos próprios algozes que o colocaram lá dentro do buraco, que antes haviam espancado ele, que rasgaram as suas vestes, que mancharam as vestes dele num sangue de um animal que foi morto, e essa veste foi levada para um pai apavorado, porque sabia que o filho da sua velhice, do seu coração, estava morto. Mas aí também ele ouviu... Por que eu contei a história inversa de José? Por que eu contei a história inversa? É que não importa como a gente comece alguma coisa. O fim das coisas é sempre melhor do que o começo. Porque mesmo que você não chegue até o local onde você deveria chegar, pelo menos você teve a experiência de ver que você não chegou ainda, porque você fez alguma regra diferente no meio do seu caminho e alguma coisa que Deus tinha para você, você inverteu. Então, na verdade, o que deveria acontecer com cada um de nós é que se Deus fez um caminho para você seguir, Deus fez um chamado para você, exerça o seu chamado. Aleluia. É o chamado que Deus te deu, não o chamado que as pessoas acham que você tem. Não é o chamado que as pessoas dizem porque gostam de você e dizem: eis que o Senhor me disse isso. Esse eis que o Senhor me disse isso também causou a morte de um profeta. Quando Deus havia dito: não, entra na cidade, faz o que tem que fazer e sai logo, não fala com ninguém. Alguém chegou: eis que te digo que Deus me mandou. Não entra nesse papo do eis que te digo se não foi Deus. Mas como é que eu vou saber que foi a voz de Deus? É se eu tenho comunhão com Ele, eu não vou ser enganado por ninguém. Verdade. Não vai ser enganado por ninguém. Por isso que eu contei a história inversa de José,
Porque o fim das coisas é o melhor do que o começo. Tem muita gente que está ouvindo a gente agora, gente que vai ouvir daqui a pouco essa mensagem, e está fazendo coisas aí que de repente está atrasando na vida deles aquilo que Deus tem para a vida deles. Meu Deus. Aí eu volto de novo a Caleb. Caleb se lembrou que 70 pessoas foram com Jacó para o Egito. 70 pessoas. 400 e poucos anos depois, era uma nação de mais de 2 milhões de pessoas. Estavam reclusos num lugar pequeno, na terra de Gozém, lugar bem afastado do grande centro, porque o egípcio não suportava aquele povo bárbaro. Porque aquele povo cabeludo, barbudo. Eu tô barbudinho hoje também, mas eu tô careca, então eu tô no contexto, né? Porque o Egito não queria saber daquilo, porque tinha uma infestação de piolhos, então qualquer um que fosse cabeludo demais, para eles era como se fosse um portador da praga. Então fica longe daqui, não quero, vocês são pastores de animais, fiquem longe, fiquem lá na terra de Gozém. Um espaço pequeno que garantiu àquele povo a prosperidade absurdamente grande. Meu Deus, isso me lembra de uma coisa, às vezes Deus nos protege em um lugar muito pequeno. Sim. Deus nos coloca em um lugar muito pequeno para que a gente entenda que o nosso espaço onde Ele nos plantou é o espaço que nós temos para nos fortalecer. É o espaço que a gente tem para afundar as nossas raízes, para que a gente busque a sustentação em Deus, para que essa árvore que cresça em nós, para que essa árvore que nós somos, que cresça, essa árvore tenha raízes profundas, para que não seja só uma árvore grande, mas que não tem profundidade em nada, que passa um vento qualquer e derruba essa árvore. A profundidade no conhecimento da palavra de Deus faz com que nós tenhamos essa raiz bem profunda. E essa raiz profunda nos fortalece ao ponto de que, enquanto a raiz está descendo, o nosso fruto também está crescendo para cima. Mas a raiz, que é o ponto mais importante de tudo isso, é o que fica debaixo da terra e ninguém vê. A raiz tem um chamado mais maravilhoso do que a árvore em si. Porque a árvore em si é o que todo mundo vê. Mas o que sustenta a árvore é a raiz em busca da água que está na profundidade, não na superfície. A superfície, muitas vezes, faz com que a gente ouça palavras que não tem nada dentro. E o pior, ouvindo palavras que não tem nada dentro, a gente acaba também correndo no erro de não ter nada dentro, porque a gente escolheu ouvir uma palavra que é superficial. Meu Deus! Caleb ouviu essas histórias, mas ele tinha uma coisa interessante nele. Quando foi mandado Caleb, Josué e outros 10 para vigiar a terra, para dar uma olhada na terra, que Deus havia falado, essa terra eu vou dar para você, essa terra vai ser sua, essa terra é promessa minha para você. Somente Josué e Caleb levaram a sério essa promessa de Deus, essa sentença de Deus de que daria a terra. Então vai lá, vai espiar a terra. Eles foram por lá e ficaram 40 dias espiando aquela terra. Todo mundo tinha o seu relato. Todo mundo tinha o seu jeito de ver as coisas. Aliás, é aquela velha história, né? Todo ponto, eu esqueci como é que se diz isso, todo ponto de vista tem a vista de um ponto. Na verdade. Muito bom. Porque vejam bem, quando Josué e Caleb viram a terra, eles viram as maravilhas que a terra era. A terra que realmente mandava leite e mel, que tinha frutas, que tinha montanhas, que tinha o verde exuberante, que tinha fontes de água limpa, que tinha campos para suas ovelhas, eles viram isso. Mas os outros espias que estavam junto com eles só conseguiram falar de uma coisa. Nós não temos capacidade de vencer a esse povo, porque nós somos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E éramos assim também aos olhos deles. Só que em nenhum momento o texto diz que houve um confronto entre eles e os gigantes. A Bíblia não fala em momento nenhum que houve um encontro deles com os gigantes. Então, a ponto de vista de alguém é a vista de um ponto. Então, se um cara já é fracassado na vida, ele sempre vai ver um fracasso em toda a tentativa que ele vai fazer. Mas homens de Deus, pessoas que têm a marca de Cristo, ele sempre vai ver na dificuldade uma possibilidade real de um avanço. Aleluia. Não é uma coisa para ficar parado. Ele vê a possibilidade de um avanço e ele vai avante. Tanto que, na volta, depois, no 39º dia, já estavam se arrumando para voltar, para encontrar com Moisés e Arão e falar com eles de tudo que tinha na terra. Eles falaram, mas só falar não vai dar certo. Já entenderam que aquelas outras 10 pessoas não dariam um relato direito. E eles teriam que provar para as pessoas que iriam ouvir que aquele local tinha frutos maravilhosos. Fizeram o quê? Cortaram um cacho de uva. A gente pensa num cacho de uva, aquele cachinho de uva que a gente come, pequenininho. Não, era um cacho de uva tão grande, tão grande, tão grande, que 2 homens tiveram dificuldades para carregar. Meu Deus. Imagino que no trajeto de volta, eles comeram muitos frutos, mataram a fome, mataram a sede. Ainda chegaram com muitos frutos lá no local. O que é isso que Deus faz com a gente? Quando a gente pensa que o fruto que eu estou levando, ele só vai dar para mim, e eu continuo e alimento outras pessoas à minha volta, quando eu chegar no meu destino, ainda tem muito ainda para mostrar para todo mundo que nunca viu, porque é isso que Deus faz. Meu Deus!
Ele provê detalhes. Ele provê detalhes que as outras pessoas não veem. Por isso eu disse que o ponto de vista de alguém é a vista de um ponto. É a vista Depende de quem está olhando. Se você está olhando de baixo para cima, se você está prostrado olhando para um gigante, uma pessoa normal, ele é um gigante. Mas quando você se coloca na posição daquele que Deus chamou, você se coloca no mesmo nível do outro, então você não vê ninguém melhor, ninguém pior. Você vê todo mundo nivelado, igual. É isso que Deus faz comigo e contigo. Deus coloca a gente no mesmo nível das pessoas. E o detalhe, só que o nível diferente que vai entrar para que a gente entenda que Deus tem feito maravilhas, é aqui dentro da minha cabeça, é o que eu sinto por dentro. Não é o que a pessoa vê de mim, não é o que eu penso da pessoa, mas é o que eu tenho aqui dentro de mim. E Caleb tinha uma coisa interessante, eu fui dar uma olhada no significado do nome de Caleb. Caleb significa fiel como um cão. Olha que coisa interessante. Fiel como um cão. Se você vai fazer uma mudança, e você tem um gato, você vai ter que procurar o gato. Vai ter que procurar o gato. Vai sim. Vai porque o gato não gosta da gente, o gato gosta do ambiente que ele vive, ele gosta do carinho que a gente dá, do conforto que a gente dá. Ao contrário do cão, se você vai se mudar, ou mesmo que não vá se mudar, mas se você briga com o cão, ele sai para lá, não fica no cantinho, você briga com ele, ralha com ele, seja grosseiro com ele sai de perto, mas se estalar o dedinho, o cãozinho volta, e volta abanando o rabinho, porque ele gosta de você. Caleb tinha essa diferença das outras pessoas, ele era fiel como um cão. E o cão, por exemplo, você já viu algum morador de rua com um gato como animal de estimação? Não, nunca vi. Não tem. Cachorros aos montes. O gato não vai protegê-lo de nada. É isso, mas o gato não protege ele de nada, mas o cão protege tudo e dá o alarme antes. Assim era Caleb. O Caleb era exatamente esse cara, fiel como cão. Ele tinha uma fé sem medo. Ele tinha uma fé ousada, uma fé diferenciada. Não era uma fé, como eu vou dizer, não era uma fé conveniente. Ele tinha uma fé que era daquilo que ele sabia. Ele ouviu as histórias de um Deus que tinha feito aquilo tudo. Ele viu as pragas no Egito acontecendo. Ele viu Deus libertando aqueles 2 milhões e lavar pedrada de pessoas no deserto. Ele viu uma coluna de fogo protegendo o povo no deserto do frio e dos predadores da noite. Ele viu durante o dia uma nuvem, uma coluna. Quando a gente fala de coluna, pensa uma coluna para cima. Pode ser, mas era uma coluna que fazia sombra em todos eles. O sol não os molestava, eles não tinham desidratação. De vez em quando, imagina até que devia descer uma chuvinha em cima deles. Um chuvisquinho para refrescar. Né? Deus faz isso. Ou seja, o povo tinha um ar-condicionado à disposição deles no deserto. Deus provê o ar-condicionado para eles. Só que, veja, quando Caleb viu essas histórias todas, quando Deus falou, essa terra vai ser tua, ele não duvidou. Se ele viu tudo aquilo acontecendo, e nós vemos tantos milagres de Deus acontecendo em todos os lugares. A gente vê livramentos, fica sabendo livramentos, e ainda assim a gente consegue duvidar de Deus, duvidar que Deus consegue acabar com essa praga, por exemplo, do corona que está aí. Só que o Brasil é o país que está sendo menos afetado de todas as nações. O Brasil é o país menos afetado de todos. E olha bem a extensão territorial do Brasil. A extensão territorial do Brasil, e apesar dos torcedores do coronavírus, o Brasil continua lá no último lugar de contaminação e de propagação do vírus. Deus tem nos guardado com mão muito forte. Porque tem um povo orando. Tem um povo orando, um povo que está exprimido num cantinho. Sei lá o que a gente está fazendo aqui agora. Se não fosse o corona, a gente estaria fazendo essa live aqui agora? Não estaria. Não. A gente não estaria fazendo. Mas por que Deus está permitindo isso? Está permitindo que a gente tenha a oportunidade de se reconectar com os irmãos. Cid, deixa eu te falar um negócio. Ontem, na live, à noite eu recebi a Adriana Malta contando o testemunho dela. Mas de tarde, como a rádio está fechada, contemporânea, eu fiz a live à tarde. Deus me deu ontem a palavra, eu preciso falar para testificar o que tu está falando aí, do povo exprimido. A palavra que Deus me deu ontem foi Jeremias 33, versículo 1 e versículo 6 e 7. Porque Jeremias estava no pátio da guarda, preso, e naquela prisão, pela segunda vez, Deus falou com ele e ele ouviu. E a palavra que Deus deu é que ele sararia aquela nação, restauraria completamente Israel. E a vertente que Deus me deu ontem foi que Jeremias era o profeta chorão, rejeitado, escarnecido, debochado.
E que nós somos o povo nessa nação que somos debochados, escarnecidos, ridicularizados, quando vamos para as nossas igrejas com a nossa Bíblia debaixo do braço, riem por causa da nossa fé, riem das nossas vestes, riem porque nós entregamos os dízimos e as ofertas, nos estamos de trouxa, de pessoas que enchem o bolso de pastor de dinheiro, mas que agora, essa foi a palavra que Deus me deu ontem na live, mas que agora, se essa nação está sendo beneficiada pelo livramento do Senhor dentro dessa epidemia, está sendo por causa desse povo Jeremias, desse povo chorão, que geme, que chora, que padece, que é escarnecido, que é debochado, mas é a voz deles que Deus está ouvindo nesse tempo para guardar a nossa nação. Deus me deu essa palavra ontem. Pessoal que está aqui na live, que acompanhou, sabe que foi falado isso ontem. Quando você começou a falar isso agora, falei, meu Deus, terrível, porque você não sabia disso, nem ouviu essa palavra. E Deus ontem testificou, olha, Deus me deu uma palavra assim, acerca de não temermos o escárnio, continuarmos com a nossa fé, não permitirmos que os zombadores, que a palavra de ninguém roube o nosso posicionamento espiritual, roube a nossa essência, que o olhar deles não pode interferir naquilo que nós somos, porque aquilo que Deus nos fez, aquilo que Deus nos tem feito, é o que está fazendo diferença agora. Não apenas para o Brasil, mas eu creio que o clamor da Igreja do Brasil também está começando a atingir outras nações e vai fazer cessar essa pandemia. A voz da Igreja do Brasil com a Igreja do mundo vai fazer cessar essa pandemia e envergonhar Satanás. No nome de Jesus. Eu tinha que te interromper para falar isso, porque, meu Deus do céu, eu tenho que testificar e edificar fé do vaso. Amém. Isso enriquece ainda mais, porque isso dá provas. Porque veja que quando Salomão tinha acabado de construir o templo, ele consagrou ao Senhor e teve uma festa de quase 15 dias. E veja que Deus aparece para ele em sonho e fala, tudo bem, Salomão, foi bacana, tá todo mundo aí, agora você já mandou todo mundo embora, todo mundo se alegrou, todo mundo na bênção, maravilhoso, sensacional, avivamento total. A gente estava bem, né? A gente estava bem aqui, não problema nenhum nas igrejas, tal. Tudo bem, tá tudo certo. Mas aí veio o coronavírus. Está testando a fé de muita gente, está testando a determinação de muita gente, está testando a convicção de muita gente. Sim. Mas aí eu me lembro que quando Deus aparece a Salomão em sonho e fala o seguinte, está tudo bem, Salomão, mas, e se eu não mandar a chuva mais? Ei. Como é que fica esse povo? E se de repente, não mandando a chuva, eu também mando o gafanhoto passar o rodo geral, tirar as condições. Como é que esse povo fica? E se eu mandar a praga, se eu mandar a peste, se eu mandar a doença, se eu tirar a saúde, olha o corona aí. Meu Deus. Se esse povo que se chama pelo meu nome, esse povo que fala de mim, que eu sou poderoso, que eu sou provedor, que eu sou o Deus Jeová Rafá, que eu sou tudo isso. Beleza, e se eu tirar tudo isso? Agora, se esse povo que fala só nominalmente, só me chama pelo nome, mas eu não estou muito perto deles, não porque eles me tiraram do pódio, então ficaram só eles, beleza. Mas se esse povo, que se chama pelo meu nome, diz que é meu, se esse povo orar, se esse povo falar comigo, meu Deus. Se esse povo falar comigo, se esse povo se humilhar, perceber quem é que manda, sou eu, não é o diploma que ele tem, não é o anelão que ele tem, não é o título pomposo que ele tem. Se esse povo lembrar que quem manda sou eu, e se humilhar e buscar a minha face, buscar me conhecer de verdade, se esse povo fizer isso, e se ele se afastar do mau caminho deles, se ele se afastar do mau caminho, olha, caminhos, meu Deus. Eu vou ouvir do céu a oração dele, eu vou ouvir lá do céu. E eu vou perdoar o seu pecado, de achar que é muito, mas é só desse tamanhozinho, mas acha que é muito. E eu vou perdoar o seu pecado e vou sarar a sua terra. Diferente de tudo que a gente imagina, porque a gente, quando tá tudo bem, a gente busca a Deus, fala, canta, sou levita, alguns só estão levitando mesmo, e aí a gente fica pensando nisso tudo. Só que no momento do aperto, a gente fica pensando, será mesmo? Deus. E aí a gente percebe que algumas pessoas realmente não eram tudo aquilo que disseram. Algumas pessoas sucumbiram à vaidade, à santidade exagerada, exacerbada de uma fé que ele não tinha. Ele só falava que tinha. Sim. Mas quando a coisa aperta, não é bem assim.
Diferente, por exemplo, continuando aqui essa história do Caleb, chegou um momento, 45 anos depois, veja que quando ele estava lá, ficaram 40 dias, não foi isso? 40 dias espiando a terra. 40 dias olhando. Só que eles voltaram falando besteira. E veja que Caleb foi o terceiro chamado. Na lista dos convocados, Caleb foi o terceiro. Josué foi o quinto chamado. Então não importa a posição em que você foi chamado, não importa o seu lugar na contagem. O problema todo é que a gente fica preocupado em eu preciso ser o primeiro e o primeiro. Não, o problema todo é que nós precisamos apenas entender que o chamado é chamado. Para qual é o número de chamada que você tem, qual é o número da senha que você tem, não faz a menor diferença. Porque tem muita gente que adoraria ser chamado, mas não consegue, porque a vaidade é muito maior. Se você for o terceiro lugar na chamada, perceba que tem outro cara que é tão importante quanto você, que está em quinto lugar, mas são os únicos dois que vão entrar na Terra Prometida. Portanto, se Deus te chamou em terceiro, quinto, 30º, 50º, não importa. Aleluia. Deus te chamou. E o Deus que chamou é aquele que capacita. Não vai fazer diferença o número que você tem. Glória o que vai fazer diferença é o que você faz do número que Deus te deu. Caleb, depois de 40 dias espiando a terra junto com os 12, ele chega lá e falando o testemunho de maneira clara, contou tudo que aconteceu. Mas aquelas outras pessoas inflamaram, eles derreteram o coração do povo. Sim. Inflamaram o coração do povo em fúria para quase apedrejar o Josué e Caleb. Mas desanimaram o povo. Mas Caleb falou, vocês estão malucos? Se Deus prometeu nos dar a terra, o Deus que abriu o mar vermelho para a gente passar, colocou uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem, deu codorniz, deu maná, deu alimento, nos deu vitória, um montão de coisa. Você acha que esse Deus é tão fraquinho que não pode nos dar essa terra? Mas ainda assim eles murmuraram. Deus prometeu a 2. Moisés, fala com Josué e Caleb, que eles vão entrar na terra prometida. Mas quanto a esses outros aqui, ninguém mais. Para cada ano, para cada dia em que eles duvidaram de mim, 1 ano acrescentarei a sua jornada no deserto. Eles passaram 40 dias na terra e passaram 40 anos no deserto. A ponto de que nenhum daquelas pessoas que saiu do Egito, ninguém daquela geração que saiu do Egito, a não ser Josué e Caleb, entraram na terra prometida. Por quê? Porque eles ousaram acreditar num Deus que havia prometido e eles sabiam que se Deus promete, Deus cumpre. Só tem um detalhe interessante, já me encaminho para o final dessa palavra, é que Josué e Caleb, Josué depois acabou assumindo a liderança depois da morte de Moisés. 45 anos depois, já na divisão das terras, Caleb se aproxima de Josué e fala, Josué, preciso falar um negócio contigo, papo reto aqui, eu e tu. Preciso bater um papo contigo. Tô ligado. Você lembra que há 45 anos atrás, aquela palavra que Deus falou para Moisés a respeito de mim e de você, você lembra do que ele falou? Lembro sim, que ele falou que ia te dar a terra, né, que é Kiriat Arba. Só que Kiriat Arba antes era Hebron. E ali perto de Hebron tinha a caverna de Macpela, um terreno que Abraão havia comprado, e ali estavam sepultados Abraão, Sara, Jacó, Isaac. Quer dizer, os patriarcas da fé estavam sepultados num lugar que estava vilipendiado agora, em que naquele momento o local de descanso dos patriarcas da fé, dos homens que ousaram confiar em Deus, estava sendo propriedade de uma tribo que não fazia a menor diferença entre ser de Deus e não ser de Deus. Nós estamos inseridos também nesse contexto. Estamos inseridos num local, numa terra, em que muitas pessoas não nos veem como participantes dela. Nós somos um povo à parte, só aquele povo é os crentes. Então, na minha terra tinha um jeito de dizer lá em Minas, no interior de Minas, que o pessoal falava, olha lá os crentes, olha lá aquele monte de gente passando lá, moço, ó. Aí o cara falava, não é que não é gente, não, é que ele é os crentes. Meu Deus! Nós somos assim. Era os crentes. Lá na minha terra é assim. Deus! É os crentes, não é gente, aqui não é gente, não, porque é os crentes indo para a igreja, que é o povo da lei dos crentes. É um povo diferente, inserido no meio de todo mundo igual. Quando Caleb percebeu onde ele estava, sabia que ali estava a caverna de Macpela, aquele local antes de ser Kiriat Arba era Hebron. Ele falou o seguinte, ô Josué, mesmo que lá tenha gigante, como você está falando, que lá tenha homens bravos e fortes, você sabe que hoje eu tenho 85 anos, eu tenho o mesmo vigor de quando eu tinha 40. E eu tenho a mesma disposição para entrar na guerra quanto para sair dela. Não é qualquer um que me para, não. Eu não perco para nenhum playboyzinho, não, cara. Eu sou o cara, eu sou raiz, eu sou Nutella, não. Aleluia! Eu sou raiz. É isso aí. Então, cara, eu quero saber que tenha gigante lá ou não, se Deus me manteve firme e forte até agora, porque tem um propósito para mim. E a promessa de Deus ainda não se cumpriu.
Mas, Caleb, você vai ter que enfrentar aquele povão lá. Ele não tô nem aí, cara, só avisa que eu tô indo. Ele falou, então vai na bênção, que a terra que Deus te prometeu, Deus vai te dar. Glória Só que Caleb Jesus. tinha 4 desafios para vencer a partir daí. Caleb tinha 4 desafios para vencer a partir daí. Não era o desafio de convencer a Josué. Josué era um homem de palavra, era um homem de Deus, e a palavra de homem de Deus é sim, sim e não, não. E não adianta o pessoal vir com aquele versículo, sim, parte do versículo, que maldito o homem que confia no homem. O versículo continua, não para aí. Então, separar o versículo para dizer que eu não posso confiar na pastora, aí é pedir um pouco demais. Se ela é mulher de Deus, eu preciso confiar nela, porque o que sai da nossa boca deve ser sim, sim, não, não, e a partir disso já é procedência do cão. E nós não tem nada a ver com cão, nós somos de Deus, então tá tranquilo. Caleb resolve subir a montanha. Só que ele sabia que lá em cima estava o Anak, que era filho de Arbá. Só que Arbá já havia morrido há 40 anos atrás. Arbá não estava vivo mais. Então, Anak, e eu gosto do significado dos nomes, quando Kiriat Arbá morreu, Anak assumiu a dinastia, por assim dizer, e levava a fama do pai, de um cara brabo, de um cara forte, de um cara que prendo e arrebento, quebro tudo, não vem pra cá que eu meto a mão na tua cara, e ele prevaleceu nisso. Pai brabo, filho também, só que o pai já havia morrido, e Anak, com o seu significado interessante do nome, que o significado é um pingente. Meu Deus. Um colar. É só um enfeitinho. Vivia só da fama. A gente... É isso, só vivia da fama de um pai que já havia morrido. Meu e Caleb Deus. não teve medo disso, mas tem muitos de nós que temos promessas de Deus para a nossa vida, que nós temos medo de alguém, porque alguém falou, aquele pessoa lá, aquilo é profundo, aquilo é isso, aquilo é aquilo. Meu irmão, não foi Deus que te mandou? Não foi Deus que mandou você subir a montanha? A promessa de Deus é tua, mas para você ter a promessa, você precisa conquistar. Meu Deus. Não é só ter promessa e ficar sentado esperando. Você precisa fazer alguma coisa para conquistar a promessa. Caleb sobe. Primeiro desafio dele, um pingente, algum figurativo. Ele não quis nem saber do figurativo, ignorou o figurativo, então Anak vazou. Anak não era mais um problema, mas ainda tinha os 3 filhos dele. Tinha os 3 filhos dele, que está lá em Josué capítulo 14, verso 15. Está lá, 14, 15, deixa eu ver direitinho, só para não dar informação errada para os irmãos. É isso mesmo, está no versículo 15, capítulo 15, está lá dizendo que Caleb expulsou, no versículo 14, que Caleb expulsou de lá os 3 filhos de Anak. Tinha o Sesai. E eu fui procurar saber o significado de Sesai. Misericórdia, é complicado porque a gente convive com gente que é desse tipo aí, ó. Por exemplo, tinha Sesai, Aimã e Talmai, os filhos de Anak. Anak já tinha vazado, mas tinha os 3 filhos dele. Tinha lá, por exemplo, tem esses 3 filhos dele aqui, que era o Sesai. Sesai é um tipo de pessoa que, como não tem graça na vida, ele consegue tirar das pessoas... Josué capítulo 15, verso 14, está aí o nome dos filhos de Anak, né? 15, 14. Então ele chega lá e encontra o Sesai. E Sesai, como eu disse, é aquele tipo do cara que não tem graça nenhuma na vida, aquela pessoa que nunca conseguiu fazer nada na vida. Meu Deus. Está sempre aí por perto, mas nunca conseguiu produzir nada na vida que fosse útil para abençoar ninguém. É uma pessoa cujo significado significa emaecido. Uma pessoa sem graça, uma pessoa cinzenta. Uma pessoa que já não tem nada na vida, mas consegue influenciar a vida de muito crente, dizendo, olha... cara, você nasceu na favela, será que você vai trabalhar na multinacional aonde? Eita, rapaz, seu pai não sabe nem ler, você acha que você vai ser pregador aonde? E essa pessoa nunca conseguiu passar de nada, ele começa a coisa, mas nunca termina. Uma pessoa que é esbranquiçada em tudo, uma pessoa que não tem nada. É o chamado sem sal, né? Fazer com que... É o que a gente fala, né? O sem sal. Água de salsicha. Água de salsicha, desbotado, sem graça. Não serve pra nada. Meu Deus. Mas essa pessoa consegue influenciar a vida de muita gente. Consegue. E aí esse Sesai não influenciou Caleb. Caleb ignorou esse cara. Esse cara vazou também. 2 desafios vencidos. Mas aí tinha mais 2. Aí tinha o Aimã. O Aimã talvez seja o mais perigoso de todos, meu pastor. Porque o Aimã é aquele cara que tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Só que no momento do aperto ele é o primeiro que sai fora. Meu Deus. Ele é aquele que está perto de você para tudo. Eu costumo comparar esse garoto, esse Aimã, a um peixinho chamado rêmora, que ele fica pregado debaixo do peito, do pescoço, sei lá, do tubarão. Quando o tubarão se alimenta, ele se aproveita e se alimenta das sobras que caem da boca do tubarão. Não tem predador em volta que o ataque. Por quê? Porque o tubarão está ali. Mas ele não é um tubarão. Sim. Mas ele quer colar com os tubarões. Com certeza. É aquela pessoa que chega na tua igreja
e fala para todo mundo, ó, sou assim com a pastora Patrícia, ó, sou assim com ela. E as pessoas que estão em volta conhecem a pastora Patrícia, e algumas pessoas que conhecem sabem, não, a pastora não ia se aliar a esse tipo de gente. Mas outras pessoas não sabem, poxa, é amigo dela, bacana, vem na minha casa para você almoçar com a gente, e leva para dentro da tua casa. Meu Deus. Essa pessoa, ela sempre diz o seguinte, ela nunca assume a responsabilidade. O significado de Aimã é o irmão da mão direita, ou meu irmão é uma dádiva, ou irmão da dúvida. Ele nunca dá certeza de nada. É o tipo do cara que não se compromete com nada, mas está sempre junto com todo mundo. Mas na hora de cobrar uma responsabilidade, esse cara não conte com ele. Forte. Não conta com ele porque ele não tem compromisso contigo. Isso me lembra da parábola das 10 virgens. 5 meninas de um lado, 5 meninas do outro. Não eram as noivas, como muita gente fala. Elas não eram noivas. Elas talvez fossem as próximas noivas. Elas próximas noivas, talvez. Elas estavam sendo apresentadas à sociedade naquele momento, assim como também existe a nossa cultura do Brasil de fazer a festa de 15 anos. Sim. Só que muita gente não faz a menor ideia de que a festa de 15 anos, há muitos séculos atrás, a festa de 15 anos, quando a minha fazia 15 anos, quando o pai ia fazer aquela festa, geralmente a gente muito rica que fazia, era para apresentar a filha à sociedade, dizendo, a minha filha já é alguém que pode se casar. Então, ia dançaria com os rapazes da cidade. Aquele que oferecesse o melhor dote era aquele que casaria, que levaria a mão daquela filha, daquele rico moço, para ser a sua esposa. Na verdade, ele estava praticamente vendendo a sua filha para a sociedade, mas era uma coisa chique, tinha o glamour de uma festa de gente rica, então tinha o glamour. Só que o seguinte, muita gente estava lá só mesmo para isso. Mas não era para mais nada, não era para torcer pelo casamento bonito da noiva. Era para ver quem era o cara rico que compraria o passe dela. Assim como essas 5, as 10 virgens, 5 delas levavam o azeite e levavam o recipiente trazendo um pouquinho mais de azeite. Outras 5 só levaram o azeite dentro da sua lâmpada. Só que tem um detalhe interessante, aquelas lanternas, aquelas lâmpadas, elas funcionavam por um tempo. Elas tinham um tempo de funcionamento. Por isso que tinha que levar um recipiente a mais. Durava cerca de 15 a 20 minutos, aquele pavio com aquele azeite lá dentro, queimava aquilo, tinha que colocar de novo o azeite. Só que aí dá a entender uma coisa, tinha 5 meninas que tinham 10 envolvidas ali. Mas tinham 5 que eram realmente comprometidas, por isso levaram aquilo que precisavam. Isso também me leva a ver que nem todo mundo que está junto de nós, envolvido naquilo que a gente faz, está realmente comprometido com o mesmo pensamento, com a mesma fé, com o mesmo objetivo. Nem sempre essas pessoas estão. Assim é o irmão da dúvida. Assim é esse Aimã, que muitas vezes cola contigo dizendo, tamo junto, mas na hora do aperto não tem ninguém junto contigo. Não tá comprometido. Você tá sozinho, pior de tudo. Ele nunca assume que foi ele que levou o recado, nunca assume que foi ele que fez o convite, nunca assume que foi ele que fez aquilo, nunca assume nada, mas deixa sempre a dúvida, e essa dúvida cai sobre quem acreditou nele. Cuidado com quem a gente coloca do nosso lado, cuidado, vigilância com quem a gente coloca do nosso lado, porque essa parceria pode ser uma parceria maléfica, mas ainda sobrava um, ainda tinha o Talmai. O Talmai era um outro que era muito interessante também. O Talmai era aquela pessoa, para quem a senhora conta um plano, para quem os nossos ouvintes aí, nossos irmãos que estão aí na live com a gente, você conta um plano, olha, sabe o que eu quero fazer? Eu quero abrir um negócio. Meu Deus. Eu quero abrir, por exemplo, uma confeitaria. Rapaz, você já percebeu a tanto de documento que você vai ter que arrumar? Você já percebeu quanta burocracia você vai ter que arrumar? Cara, vamos orar mais um pouco. Mas, cara, Deus já me falou. Deus já me disse, não, peraí, cara, não vai assim não, calma, não vai afoito assim não, tem um tempinho pra gente pensar. É aquela pessoa para quem você fala, eu quero fazer um curso de teologia, ou que eu quero um dia pregar, igual a pastora Patrícia. Rapaz, não faz isso não, não faz isso não. Rapaz, você não tem ideia da quantidade de livro que ela tem que ler e o preço que ela paga nos livros. Meu Deus. Vê o preço, vê o valor das coisas, mas não vê o valor na ação. Esse cara, cujo significado é franzido demais. Alguém que é muito lento para resolver as coisas, ele é muito prolixo em resolver as coisas, é aquele cara que faz você parar toda a sua vida para pensar naquilo que ele falou, porque aquele irmão, será que aquele irmão é muito certo, né? Mas aí, isso me leva lá em Ezequiel, no capítulo 13, verso 1 a 6, que fala sobre os meus profetas são como lobo no meio das minhas ovelhas, que falam de coisas que eu não disse, que diz o Senhor me mostrou quando eu não mostrei nada, que diz o Senhor me enviou quando eu não enviei, que fazem esperar o cumprimento de uma promessa que eu não fiz. Mas esses ainda nem se prepararam para o grande dia da batalha, porque nem se postaram diante da brecha. Não se postaram lá. Então, esses caras aí não têm compromisso nenhum. E o final desse texto, versículo 7, 8, se não me engano, é o seguinte, quanto a vocês,
Eu, o Senhor, sou frontalmente contra você. Nossa. Os falsos profetas, aquelas profetinhas de beira de estrada que adoram pegar os irmãos incautos para falar, olha, o Senhor está me mandando um recado, mas só chega na hora boa, só chega na hora do almoço, só chega quando o irmão recebe o salário. Irmão, não tem uma ofertinha para me dar aí, não? A galera da live da revelação. Galera da live da revelação. Ai, me ajuda, Jesus. E teve um dia que eu acabei entrando numa live dessa, entrei numa live e perguntei, vem cá, alguma palavra de confronto para nós? Alguma palavra de Deus, de ensinamento? Porque até agora eu só ouvi dizer que Deus está entregando chave, Deus está levando uma bandeja, Deus está levantando alguém, mas não houve uma palavra de confronto, não houve ninguém. Só me lembro de na Bíblia 2 vezes Deus elogiou alguém, Deus falou a respeito de alguém, falando elogio quando ele foi, por exemplo, Jó. Conhece o meu servo Jó? Um homem perfeito, que me adora. Viu? Só isso. Só desse cara que eu vi Deus falar, e o outro eu chamar de amigo. E só, o restante acabou. Mas, então esses caras chegam e só faz. Só que o seguinte, esse tipo de gente que faz essas revelações é o tipo de gente que mais precisa da sua oração e da sua misericórdia para que eles tenham um encontro de verdade com Deus. Tem muitos desses desafios de Caleb que a gente enfrenta todo dia. Nós enfrentamos o irmão da dúvida, nós enfrentamos aquele irmão que não tem graça, enfrentamos o irmão que é muito lento para resolver as coisas, nunca resolve nada, mas está sempre planejando tudo, mas nunca chega a fim de nada. Seja um Caleb, ao invés de ser como os filhos de Anak, seja um Caleb. Alguém que tenha fé sem medo, alguém que vai subir a montanha, porque sabe, Deus tem uma promessa para mim. O meu objetivo está lá no alto da montanha, lá que eu quero morar. Lá, ali, nesse meio onde eu estou aí, tem a caverna de Macpela. Os pais da fé estão sepultados lá, não vou deixar qualquer um tomar essa casa, não. É isso que a gente precisa entender nesses dias de hoje, é que Deus tem promessa, sim, para cada um de nós. O problema todo é quem foi que fez a promessa. Tem muita gente que fala, esse dia Deus está mandando dizer alguma coisa. Deus está me dizendo que você vai gravar um CD. Ainda hoje tem gente profetizando CD para a vida de alguém. O CD já acabou, só para você saber, CD não existe mais, não faz mais parte da nossa vida. CD não te pertence mais. O CD é um complemento do... Você sabe que tem gente que fala, só tenho 2 coisas que você precisa para gravar um CD. Tem 3 coisas que você precisa. Você precisa de um repertório bom, você precisa de um produtor bom e de dinheiro. Isso não tem nada a ver com promessa de Deus, não tem nada a ver com dom, não tem nada a ver com unção, tem a ver com a sua capacidade. Tem muita gente que grava CD aí, diz que é o CD do meu ministério, mas nem canta direito. Que é só Jesus na causa. Não tem unção, não tem nada. Mas teve dinheiro para fazer. Teve dinheiro para fazer. É só isso que você precisa. Dinheiro, repertório e um produtor. Não precisa de unção de Deus para gravar um CD. Agora, para louvar a Deus, para ser servo de Deus, para ser alguém que louva de verdade, aí você precisa de Deus. Aí é outra coisa. Mas nesse precisar de Deus é diferente, porque não é precisar de Deus para que Deus te exalte. Você precisa se humilhar primeiro para que Deus te exalte. Isso aí. Você precisa ficar no lugar onde Deus te colocou, um lugar bem pequenininho, bem reservadinho, bem apertadinho, onde Deus te colocou, porque lá Ele está te protegendo de Maravilha. coisas. Lembra de Jonas? Lembra de Jonas? Jonas, quando ele foi engolido por um grande peixe, ele desobedeceu a Deus. Deus fala com ele, eu quero que você vá para Nínive. Ele, é ruim de eu ir para Nínive. Não vou, aquele povo é doido, aquele povo é maluco, aquele povo vai passar o rodo de mim lá, mas nunca, não vou. Pega o navio e vai para Tarsis, cria um problema para pessoas que não tinham nada a ver. Tem tanta gente que está na vida de outras pessoas só para criar problema. Meu Deus do mandou ir céu. para outro lugar. Gente, que pega porque esse negócio desceu agora. Esse que desceu agora desceu com força. Quase faz afundar o navio de alguém. O navio era próspero. É verdade. O navio era próspero. Estavam indo, eram comerciantes, mercadores indo para trás com suas mercadorias. Porque Jonas entrou no barco em desobediência, tiveram que jogar as mercadorias todas fora do barco, não afundar. E mesmo assim não tinha solução. No fim das contas, não tinha, porque o problema continuava lá. Gente, entendam uma coisa. Você pode estar tendo problema no seu casamento por causa de alguém que você levou para visitar a tua casa. Veja que, por exemplo, se você pensar direitinho, a gente vai ver na história do rei Ezequias. Quando o rei Ezequias foi curado, ele tinha uma ordem de Deus. Põe a tua casa em ordem, que você vai morrer, seu miserável. Eu vou te pegar na curva. Deus deu uma chance, ele orou, se arrependeu de verdade. Então o profeta estava indo lá, chegando lá no pátio, Isaías volta e fala com ele, Deus mandou falar contigo, está te dando mais 15 dias. Mas a ordem primária de Deus continuava. Põe a tua casa em ordem. Ele não colocou a casa em ordem. Tanto que a gente vê que o filho dele foi o pior rei que Israel já teve. Aquele homem faz uma coisa interessante. Ele fica vaidoso com uma bênção que Deus deu.
Tem gente ouvindo a gente, vai Você ouvir depois, que está muito vaidoso porque está pregando bem, está Eita, cantando Jesus, bem, meu as pai. pessoas têm gostado, as pessoas têm sentido a presença de Deus, a pessoa está começando a se sentir demais. Irmão, desce do palco, apaga a luz, desce a casa do oleiro está aberta e fazendo serão nos últimos tempos, viu? Eita! Quando aquele homem percebe a cura, ele recebe uns presentinhos do rei da Babilônia. Merodach Baladã manda 2 carinhas lá para bater papo com ele. O que ele faz? Beleza, recebi presente, então entra aqui na minha casa. Entra Entrou aqui e na vê casa tudo. dele, entrou no palácio, vê tudo. Mostrou o palácio, mostrou o arsenal, mostrou o quarto das esposas, mostrou o quarto dos filhos, mostrou a despensa, mostrou a geladeira, mostrou o edredom. O problema todo foi quando o profeta veio e falou com ele, vem cá, o que aconteceu aqui? Ah, eu recebi visita dos emissários do rei da Babilônia. E o que você mostrou para eles? Olha, meu senhor, não teve nada que eu não tenha mostrado. Eu mostrei tudo para eles. Olha, então eu vou dizer uma palavra para você. Tudo que você mostrou, você vai perder. Até os teus filhos, que ainda nascerão de ti, serão levados e serão eunucos no paço da Babilônia. Ou seja, a história daquele homem acabaria mal. Porque ele começou, ele teve a bênção, teve a segunda chance, mas não levou a sério. Não soube, não entendeu. Meu Deus. De uma viúva que havia perdido o marido, os filhos serão levados como escravos. Aquela mulher não falou nada para ninguém, não botou no Facebook, não botou no Zap, não foi para casa da vizinha reclamar da vida. Ela aguentou enquanto pôde. Imagino eu, conjectura minha, digo eu de mim mesmo, não, o Senhor. Aquela mulher vendeu o sofá da sala, vendeu a estante, vendeu a televisão, vendeu o beliche, só não vendeu o colchão dos meninos, porque tinham que dormir em algum lugar. Ela vendeu tudo que tinha a casa dela ficou vazia. Mas ela não chamou ninguém na casa dela para ver nada. Não chamou ninguém para ver nada. Quando ela viu que não tinha mais condições, ela foi falar com o profeta. O problema é que a gente está falando com qualquer um. A gente fala com qualquer um. Quando você vai falar com o profeta, e o profeta não sabia de nada, Deus escondeu do profeta. Nem todo profeta sabe de tudo que acontece na tua vida. O profeta não é divino, não é pitonizo gospel, não é pitonizo, não. Graças a Deus, Jesus. Não é, profetas de Deus têm compromisso com ele. Aí o cara chega lá, o profeta fala para a mulher, fala assim, o que você tem em casa? Ela não tem nada. Mas ninguém tem nada. Ninguém tem nada que não possa ser alguma coisa. O menor que seja o que você tem vai fazer uma diferença enorme no reino. Ela fala, não tenho nada, mas nada, não, eu tenho um pouquinho de azeite. Ele é isso que Deus precisa. Ô, glória! É isso que Deus quer. Então faz assim, vai para tua casa. Não foi para o Facebook. Vai para dentro da tua casa com os teus filhos. Não foi para o grupo da família no Zap. Isso aí. Não foi nas redes sociais. Vai para dentro da tua casa e fala com teus filhos. Agora faz o seguinte, chama os teus filhos e manda na vizinhança buscar vasos. Mas pede muito, pede pouco não, pede muito. Pergunto eu, e é uma conjectura nossa, para as pessoas que estão ouvindo a gente, precisa responder para você. Vê bem, se aquela mulher fosse uma fofoqueira miserável, se ela fosse uma mulher rueira, se ela fosse uma pessoa que vivesse nas portas batendo papo, essa mulher teria tido algum vaso emprestado? Nenhum. Não, ela não teria. Ninguém teria, ninguém daria. Agora, outra coisa interessante, se ela fosse uma péssima mãe e os filhos fossem moleques mal educados, tipo os que a gente vê na igreja de vez em quando, que quando o diácono vai chamar a atenção, o pai quer brigar com ele, o diácono não mexe com meu filho, não. O diácono está errado, porque o filho está aprontando todos na igreja, o diácono pode chamar a atenção. Continua assim, você vai pagar a fiança do teu filho na delegacia, não vai demorar muito tempo. Continua protegendo o erro deles, que é isso que você vai ter daqui a algum tempo. Quando esses garotos foram lá pedir o vaso emprestado, ninguém questionou, está pedindo, sua mãe está pedindo, então leva, meu filho. Então, quando ela finalmente conseguiu colocar todos os azeites, todos os vasos que ela queria, ela foi de novo falar com o profeta. Não foi falar, viu como é que minha casa está cheia de vaso? Viu? Não. Ela falou com o profeta disse, agora faz assim, despeja o azeite, despeja, não para. Mas fecha a tua porta, fecha a tua janela, porque a bênção que Deus tem para mim é para mim. Aleluia. A bênção que Deus tem para você é para você. Ninguém precisa saber a luta que você enfrenta em casa, ninguém precisa saber o que Deus fez na tua casa, a não ser que isso seja para beneficiar alguém, a não ser que seja para que o nome do Senhor seja glorificado. Se for só para a tua vaidade, fica calado, fica quieto, não vai fazer diferença. Aleluia. Não faz diferença. Quando essa mulher faz isso em obediência a Deus, ela começa a jogar o vaso, jogar o azeite no vaso, e meu Deus, e encheu 1, encheu 2, encheu 200, encheu 500, encheu 1000 vasos. Conjectura minha nos 1000 vasos. Agora, uma coisa interessante, e ela vendeu tudo, sobreviveu, me imagino eu que deve ter se tornado uma fornecedora do melhor azeite da região. Com certeza. Imagine uma microempresária, viveu bem com os filhos. Só que antes disso, imagina uma coisa. Quando essa mulher se desfaz de tudo dentro de casa,
ela fez uma coisa interessante, sem saber, ela abriu espaço em casa. Pro milagre dela. Ela abriu espaço. Sempre digo Às isso. vezes a gente precisa entender que quando Deus tira de nós algumas coisas de dentro de casa da gente, quando Deus tira coisas nossas, Ele não está tirando para que você fique sem. Ele está tirando de você o que você acha que é bom, para que você tenha o excelente da parte de Deus. Eu creio. Nós limitamos a Deus no espaço desse tamanhozinho. Quando, na verdade, o espaço desse tamanhozinho é nosso. O espaço de Deus é o universo. Aleluia. O espaço de Deus não tem fim. O espaço de Deus e a sua ação, ela não se limita no espaço pequeno que Ele me confinou. E Ele não me confinou para que eu não cresça. Ele me confinou para que eu me proteja do meu ego. Porque se o meu ego infla muito num lugar muito pequeno, eu sou capaz de ser sufocado pelo meu ego. Então, naquele momento, eu preciso abrir o meu ego e simplesmente deixar acontecer aquele momento. Quando Jonas estava dentro do grande peixe, depois de ter causado a falência de um navio, ele foi engolido pelo peixe, ele não foi para o estômago do peixe. Se fosse para o estômago do peixe, ele seria dissolvido pelo ácido gástrico. Seria digerido. No entanto, nesse grande peixe, e hoje sabe-se a ciência, que grandes peixes como baleias, cachalote, embora não coma nada sólido, ela tem um espaço de mais ou menos 1,5 metro, 1,40 metro dentro dela, na região aqui do pescoço dela, um pouco mais abaixo da nadadeira, ela tem um espaço ali em que ele é vácuo. É onde ela sobe, respira, fecha o seu respirador e aquele ar fica saturado ali dentro. Foi ali que o Jonas ficou. Cid, faltam 10 segundos, a live vai fechar, ela vai fechar, eu vou abrir de novo, porque esse rema não acabou e a gente vai receber tudo. E você que está assistindo, aguenta aí, que a gente vai abrir a live de novo.